Olá pessoas lindas e maravilhosas, bem-vindos de volta ao meu canal. Hoje temos a capa de agosto do meu Bullet Journal. Mas Paula, estamos quase no final do mês. Pois é, mas há um motivo muito válido para eu ter atrasado este vídeo. É que eu resolvi fazer o retrato da minha filha mais velha, porque ela faz aniversário no final do mês de agosto. E é por isso que eu só estou a postar agora, porque senão ela via antes e lá se ia a surpresa, não é? Então eu vou fazer um retrato, mas não é um retrato realista, nem um retrato no meu estilo habitual. E isto também, esta questão do estilo habitual, do meu estilo habitual pelo menos, também é uma questão muito difícil para mim, porque eu não sei se tenho um estilo próprio, apesar de já ter muita prática de desenho e de ilustração. Não consigo estabelecer-me só num estilo. Mas isso é uma questão para outra conversa. Hoje resolvi fazer um estilo meio cartoonish, ou seja, meio desenho animado, e é assim que eu vou retratar a minha filha. Espero que ela goste. E claro, vocês também. Então comecei por fazer o esboço com a minha lapiseira e logo aí comecei a ter várias dificuldades, porque não sabia bem como fazer os olhos, como fazer a boca. Como vocês viram, eu andei ali um bocadinho às voltas com a boca, o próprio nariz também. Surpreendentemente, o que correu melhor foram os óculos, apesar de ser uma estrutura que é simétrica e nem sempre é fácil de fazer. Foi a parte que eu me senti mais à vontade em fazer. E pronto, fui rabiscando, até ficar satisfeita com o resultado. Estou a desenhar no Bullet Journal, ou seja, são folhas que não são muito próprias para desenho, mas têm boa qualidade. Tem uma estrutura que é suficiente para desenhar, apagar e voltar a desenhar sem estragar o papel, por isso acho que consigo um bom resultado de desenho aqui. Na hora da pintura é que é um papel mais limitado, não posso usar meios com muita água, ou seja, aguarela. Eu já usei na pintura de outras capas de meses no meu Bullet Journal e tenho vídeos sobre isso. Vou deixar o link na descrição deste vídeo, se vocês quiserem ver. E não correu muito mal também, porque o papel, apesar de não ser grosso, tem uma boa estrutura e aguentou a água até uma certa quantidade, não é? Também não pude exagerar, não fiz muitas camadas de aguarela e consegui um resultado satisfatório. Mas hoje não vou usar a aguarela, vou pintar com lápis de cor, mas depois mais à frente vocês já vão ver. Tive muitos problemas com o chapéu, porque na minha fotografia de referência o chapéu dela estava com umas abas mais largas, mas no desenho não consegui gostar das abas dessa forma, então acabei por apagar e refazer várias vezes até que ficou mais ou menos um look que me agradou. Tinha aqui uma frase que tirei de uma revista que eu achei que ficava ótima para pôr ali na cabeça dela, como se ela estivesse a dizer: eu vou mudar o mundo, porque tem a ver muito com a personalidade dela. A minha filha é muito autodeterminada, tem imensa força, portanto acho que são duas características muito boas para quem quer mudar o mundo.
E depois é tão teimosa que eu acho que se algum dos dois tiver que mudar vai ter que ser o mundo mesmo, porque a Mariana não vai com certeza. O lettering do mês fiz livremente, vi uma ou outra referência na internet, mas depois acabei por escrever ao meu jeito, com letras assim manuscritas mesmo. Fui-as espaçando de forma a ficarem centradas na folha, no espaço que eu tinha para desenhar, e fui apagando até ficar ao meu agrado. Quase me esqueci de incluir o ano, que eu costumo pôr sempre nas capas do mês, ponho o nome do mês e o ano. Então aqui quase que me esqueci, mas depois ainda arranjei ali um espacinho para ele. Chegou a hora de contornar o desenho e eu usei uma caneta de ponta pincel para esse efeito, porque eu gosto imenso de como fica um desenho contornado com pincel ou com caneta de ponta pincel. Estas canetas permitem-nos fazer traços de várias espessuras, por exemplo, começar fininho, alargar um pouco e depois terminar outra vez muito fininho. Mas eu ainda não tenho prática destas canetas. Aliás, até tenho alguma prática, mas não me tenho saído muito bem com elas. Confesso que têm uma ponta muito mole. Em relação aos pincéis, não sei bem qual é que é a diferença em termos de dureza, não é? Das cerdas do pincel ou da ponta aquele género de feltro, que é a ponta de pincel da caneta. O que é certo é que eu com o pincel ajeito-me muito bem. Agora com a caneta não consigo dosear a força, até tenho a mão bastante leve, mas não consigo dosear a força e começa-me a tremer a mão porque não consigo fazer um risco assim mais fluido e mais homogéneo. Então, pronto, foi mais uma tentativa. Tive ali alguns problemas, nomeadamente na boca, nos olhos. O primeiro traço também se nota que fui assim com muita força, fui logo de uma vez porque estava nervosa e quando eu estou nervosa geralmente, olha, já que tem que ser feito, vai ser agora. E dê bem ou dê para o torto, é para fazer. E atiro-me de cabeça e foi isso que eu fiz e até não correu muito mal o primeiro traço, mas depois houve outros que não correram assim tão bem. Os olhos então, andei para ali a tentar ajeitar, mas só estraguei mais. Mas no final até consegui um resultado minimamente satisfatório. E como eu costumo dizer, para a próxima há de correr melhor. Ou se calhar não, mas pronto, isso depois para a próxima logo se vê. Surpreendentemente, os óculos, uma vez mais, correram melhor. Os óculos que têm ali uns tracinhos bem finos e paralelos, não é? Das hastes não, dos aros dos óculos. Surpreendentemente consegui safar-me bem. Estava mesmo toda a tremer, cheia de medo. Depois aqueles traços fluidos no cabelo já são mais fáceis de fazer e gostei de como ficaram com esta caneta. O contorno do chapéu, uma vez mais, queria que fosse uma linha mais firme e não consegui muito bem. Está ali meio tremida em algumas partes. O decote da camisola também não correu muito bem. A corrente correu bem. E aquela medalhinha do Alien, aqueles olhos dele ficaram pegados um ao outro, correram horrivelmente mal, parece que está com óculos escuros. Depois veio a parte do lettering. E apesar de eu saber a teoria e já ter praticado um bocadinho de traço fino e grosso, com estas canetas simplesmente não consigo pôr em prática. Não sei porquê, como já vos disse, mas não me consigo adaptar à firmeza ou à falta de firmeza, neste caso, da ponta da caneta.
é muito mole, muito maleável, foge-me para todos os lados e eu aqui estava com a mão a tremer, literalmente, porque achava que ia correr tudo muito mal e pronto, e tremeu, tremeu bastante e nota-se. Mas no final até ficou assim tudo um bocadinho dentro desse estilo e acabou por, como se costuma dizer, acabou por não ser um defeito, não é defeito, é feitio. Depois então resolvi colar a tal mensagem, recortei ali um pouco aquele aro à volta dela porque achei que estava grosso demais e assim achei que ficou melhor. Depois fiz ali um pouco do balão de conversação, como se isto fosse mesmo uma BD. Antes de começar a pintar, apaguei todos os traços que ainda tinha à vista de lápis. E então colei a mensagem, ajeitei-a como achei que ficava melhor, entortei um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, até ela ficar como eu queria. E agora só falta pintar. Resolvi pintar com lápis de cor, como já vos disse. Fui buscar as tabelas de cores para escolher os tons que eu queria, porque já tinha dado os tons do mês de agosto e não queria fugir a esses tons. Então fui testar para não ficar mesmo monocromático, quis incluir pelo menos uma outra cor e acabei por incluir um roxo. É uma paleta de cores que me agrada muito, tons frios. Não costumo usar muito esta paleta de cores. Geralmente as ilustrações que eu faço são bem mais coloridas, mas agrada-me muito este jeito assim um pouquinho mais monocromático, fica mais sóbrio e eu gosto bastante. Comecei por aplicar uma cor no fundo inteiro, cobri o cabelo todo. Depois fui reforçando a cor em alguns sítios, fui escurecendo alguns sítios, deixando outros como luz, um pouquinho mais claros. E no chapéu a mesma coisa. Fui aplicando camada sobre camada e assim conseguindo sombrear o desenho de modo a ficar, não diria realista, mas para ficar com um bocadinho mais de efeito 3D de terceira dimensão, para que o desenho não ficasse tão plano e desinteressante.
Acabei por ir buscar mais tons, neste caso foi um roxo escuro, foi um azul escuro e foi preto, para dar ali um pouquinho mais de profundidade ao meu desenho, porque mesmo assim os tons que eu tinha, o roxo que eu tinha não era suficientemente escuro e não estava a aderir muito bem em cima dos primeiros lápis que eu usei como base do desenho, porque são lápis diferentes. Aqueles são à base de óleo, penso eu, e o primeiro roxo que eu estava a usar é um lápis aquarelável, tem um pigmento muito mais seco, muito menos oleoso e tem dificuldade em agarrar por cima do outro lápis. Por fim, faltava só acrescentar ali um brilhinho no olho. E então para isso usei a Uniball Signo, que é uma caneta de gel branca. E cá está o resultado, um estilo que não me é nada familiar, mas de que eu gosto muito e pretendo fazer mais coisas neste estilo daqui para a frente, que é um estilo mais cartoon, e transformei a minha filha num desenho animado. E é isso, gostei muito desta capa e gostava de saber o que é que vocês acham, deixem nos comentários, faz favor. E agora só me resta despedir, obrigada a quem assistiu até aqui, espero que tenham gostado, cliquem em gosto, não se esqueçam, subscrevam o canal e partilhem este vídeo com os vossos amigos. Até à próxima! E voltem sempre, que eu vou tendo sempre novidades por aqui.